Olá, queridos espectadores, desejo a todos um dia de paz e repleto de alegria. Mas o cenário que estamos prestes a presenciar é totalmente oposto. Nesta tarde, o céu de repente escureceu. Nuvens pesadas giravam, como se quisessem engolir toda a pacata aldeia. A chuva caiu torrencialmente e a água que descia das montanhas invadiu os campos, as estradas e começou a subir cobrindo até os telhados das casas. O ambiente se tornou sufocante, restando apenas o som do vento cortante e do rio furioso. Em meio à tempestade, Alex correu desesperado em direção à fazenda onde Tuna e o pequeno Henry ainda estavam abrigados. Seu coração batia acelerado, a respiração ofegante, as pernas pesadas pela água, que já chegava aos joelhos, mas ele não parou. No entanto, ao chegar à cena, o deixou em choque. A casa estava vazia, móveis caídos por todos os lados, tudo em completa desordem e nenhum sinal de Tuna ou Henry. Nesse instante, o pânico tomou conta. Diversas perguntas começaram a martelar sua mente. Será que Tuna conseguiu sair a tempo, levando Henry antes que a correnteza arrastasse tudo? Será que mãe e filho encontraram um refúgio seguro em meio a essa tragédia? E a questão mais dolorosa, Alex conseguirá encontrá-los antes que seja tarde demais. A história de amor que parecia feita apenas de momentos doces, agora enfrenta a prova mais dura, a linha tênue entre a vida e a morte. O amor de Alex e Tu nascerá forte o suficiente para resistir à fúria da natureza ou será engolido pela tragédia? Queridos espectadores, acompanhem cada segundo desta jornada cheia de tensão. Será que no meio do desespero, o amor se tornará a chama capaz de guiar Alex até Tuna e Henry? Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos capítulos cheios de suspense e emoção e surpresas desta história de amor marcada pelas tempestades. A chuva começou a cair desde o meio-dia silenciosa, mas persistente. Quando a tarde desceu, os primeiros pingos leves já tinham se transformado numa cortina branca que cobria todo o céu e a terra. O vento uivava, batendo com força contra as janelas, fazendo com que cada batida ecoasse como o compasso acelerado de um coração aflito. Dentro do pequeno escritório, Alex permanecia sentado em silêncio diante da mesa. Seu olhar estava fixo no vidro embaçado da janela, onde as gotas escorriam sem parar. A mão segurava a caneta com força, mas seu coração já estava em outro lugar, a fazenda de Tuna e do pequeno Henry. Na mente dele, imagens familiares voltavam de repente, o sorriso calmo de Tu, os olhos brilhantes de Henry, e aquelas tardes tranquilas, em que os três ficavam juntos na varanda, observando o sol se pôr sobre os campos verdes. Mas agora, tudo parecia prestes a ser destruído pela fúria da natureza. Um pressentimento intenso lhe dizia eles estavam em perigo. Sem conseguir esperar mais um segundo, Alex se levantou de repente. Vestiu às pressas a capa de chuva e seguiu para a garagem. Ao abrir a porta do carro, o cheiro de terra molhada e o frio da chuva invadiram, aumentando ainda mais sua ansiedade. O coração batia acelerado como tambores de guerra, empurrando-o para a frente. Ele sabia se demorasse, talvez não houvesse outra chance. O carro avançou em meio à tempestade. O rugido do motor se misturava ao barulho da chuva, como se fosse o choro da própria terra. A estrada até a fazenda já não era mais a mesma. Trechos estavam alagados, riachos haviam transbordado e se transformado em correntes violentas. A água descia das montanhas, trazendo lama, pedras e galhos, como se quisesse arrastar tudo em seu caminho. Ao longe, pedaços enormes de terra desabavam a poeira, se misturando à chuva e formando uma parede de lama. O deslizamento podia acontecer a qualquer instante. Mas Alex não se importava. Na mente dele havia apenas uma certeza: precisava chegar à fazenda. As rodas quase derrapavam, o carro balançava violentamente. O suor se misturava à chuva que escorria pelo seu rosto tenso. Ainda assim, ele cerrava os dentes e mantinha firme o volante. Porque adiante estavam as vidas das pessoas que mais amava. Finalmente, depois de um trajeto cheio de riscos, a fazenda apareceu. Mas a cena diante dele o deixou sem ar.
O lugar que antes era verde e tranquilo, agora não passava de ruínas. A casa de palha estava parcialmente destruída, a cerca caída, o curral em pedaços. A água da enchente chegava até os joelhos, carregando madeiras podres, telhas quebradas e objetos familiares. Tuna Henry! Alex gritou, a voz se perdendo no barulho da chuva. Nenhuma resposta. Apenas o vento e a correnteza furiosa. Ele correu para dentro. Os sapatos pesados de lama dificultavam cada passo, mas ele não parou. Tremendo, levantava tábuas, removia pedaços do telhado caído. A cada vez, a esperança se reacendia por um instante. Apenas para se despedaçar quando não encontrava sinal deles. Tuna Henry! Onde vocês estão? A voz dele já rouca ecoava no meio da tempestade. A resposta foi apenas um silêncio gelado. Exausto, Alex caiu de joelhos entre os destroços. As mãos na cabeça, o coração apertado por um medo sufocante. Centenas de pensamentos o assombravam. Será que Na conseguiu levar Henry a salvo? Será que encontraram abrigo? Ou aquele desfecho doloroso que ele não tinha coragem de imaginar. Mas no meio do desespero, um brilho surgiu em seus olhos. Ele não podia se render. Não tinha o direito de desistir. Enquanto houvesse um fio de esperança, ele continuaria. Ergueu-se novamente. As mãos sangravam com os pedaços de madeira afiada, mas Alex ignorava a dor. Continuou a remover telhas vigas pesadas, buscando qualquer sinal, nem que fosse apenas o lenço de Tuna ou um brinquedo de Henry. A chuva caía, cada vez mais forte. O vento uivava mais alto, como se a própria natureza lutasse contra ele. Mas o coração de Alex queimava mais do que nunca. Quanto maior a tempestade, mais firme se tornava sua determinação. 2 horas se passaram. A chuva finalmente deu trégua. As gotas pesadas que caíam sem parar agora eram apenas respingos leves escorrendo sobre o chão encharcado. A correnteza furiosa, que antes rugia com força, já se acalmava, revelando um lamaçal repleto de galhos, partidos pedaços de madeira e telhas quebradas, vestígios da fúria que havia passado. Em meio a esse cenário devastado, Alex não parava. Suas mãos sangravam ardendo com os cortes provocados pelas madeiras pesadas que ele removia uma a uma. Seus olhos estavam vermelhos, não se sabia se pela chuva ou pelas lágrimas. A respiração era densa, carregada, mas seu coração gritava sem descanso. Preciso encontrá-los, a qualquer custo. E então, de repente, no silêncio que ficou após a tempestade, um som frágil se fez ouvir. Pequeno, mas claro. Alex. Apenas 2 sílabas, mas suficientes para estremecer todo o corpo dele. O coração pareceu parar por um instante. Ele se virou de súbito, os olhos arregalados, sem acreditar. E ali, a poucos metros entre os destroços, estava a figura que ele mais desejava ver. Tuna. Nos braços dela, Henry dormia tranquilamente, respirando fundo, sereno, como se nenhuma tempestade tivesse passado por ali. Tuna... Henry... A voz de Alex saiu embargada, quase quebrada pela emoção. Ele correu sem se importar com a lama, sem sentir o peso das pernas cansadas. Naquele instante, o tempo pareceu parar. Ele os envolveu nos braços, segurando-os com tanta força que os ombros tremiam. Lágrimas quentes se misturaram às últimas gotas de chuva, escorrendo pelo rosto endurecido pela angústia. Eu temi que nunca mais fosse encontrar vocês. Sussurrou Alex, a voz trêmula e falha. Tuna apoiou a cabeça em seu ombro, os olhos marejados, e respondeu com a voz embargada. Eu e Henry. Ainda estamos aqui. Nós ainda estamos juntos. Foi só naquele abraço que Alex conseguiu, enfim, respirar aliviado. O medo, o desespero e as horas de luta contra a fúria da natureza foram se dissolvendo. No lugar deles, surgiu a paz mais simples e valiosa, a certeza de que aqueles que ele amava continuavam inteiros em seus braços. E ali, em meio aos escombros, ao cheiro de lama e madeira úmida, depois da tormenta, 3 vidas pequenas se reencontraram. O amor, apesar de tudo, tornou-se a chama suave, mas forte o bastante para afastar a escuridão. Nos braços de Alex, depois de aliviar um pouco o medo,
Tu. Na ergueu levemente o rosto. As lágrimas ainda brilhavam em seus olhos e a voz tremia, mas aos poucos ela recuperava a calma. Então começou a contar a Alex o momento aterrorizante que ela e o filho haviam acabado de enfrentar. Quando a chuva ficou mais forte, via a água no quintal subir muito rápido. No começo, só até os tornozelos, mas em poucos instantes já chegava aos joelhos. Eu segurei Henry com toda a força, o coração disparado, a mente em branco sem saber o que fazer. O barulho da chuva caindo pesado, o vento uivando contra a porta. Parecia que a casa inteira seria levada embora. Eu estava apavorada, Alex. A voz de Tuna se quebrou. Suas mãos apertaram ainda mais o filho, como se bastasse um descuido para que Henry fosse levado pela correnteza. Alex não disse nada, apenas colocou a mão sobre o ombro dela, transmitindo firmeza em silêncio. E então, quando a água começou a entrar na casa, eu percebi que não podia esperar mais. Se ficasse ali, eu e Henry seríamos arrastados. Peguei às pressas algumas coisas essenciais, enrolei Henry bem firme numa manta e corri para fora em meio à tempestade. O caminho até a casa da Sra. Tang já não era mais o mesmo caminho de sempre. Só se via um branco de água por todo lado. Cada passo parecia sobre o abismo, só me restava rezar. Houve um momento em que pensei que talvez nunca mais voltaria a ver você. Os olhos de Tu se encheram de lágrimas, a voz embargada prestes a se romper. Alex a ouvia com o coração apertado, como se cada palavra fosse uma lâmina, cravando fundo o medo que ele também havia carregado. Mas felizmente consegui chegar à casa da Sra. Tang. Ela correu para nos puxar para dentro e fechou a porta com força. Se não fosse por ela, talvez eu e Henry não estivéssemos aqui em segurança para te encontrar. Henry dormia tranquilamente nos braços da mãe, a respiração leve e serena, uma paz que contrastava totalmente com a tempestade que havia passado. Alex apertou. Tuna contra si, a voz trêmula, mas firme. Graças a Deus. Graças à Sra. Tang. E graças a você por ter sido tão forte. Naquele instante, não precisaram dizer mais nada. Ambos sabiam, não importava quão feroz fosse a tempestade, o amor e a coragem sempre seriam a luz que os guiaria de volta um ao outro em meio ao caos. Xin chào khán giả thân mến. Chúc mọi người một ngày an lành và thật nhiều niềm vui. Thế nhưng khung cảnh mà chúng ta đang chứng kiến lại hoàn toàn trái ngược. Buổi chiều hôm nay bầu trời u ám, mây đen phủ kín, mưa không ngừng trút xuống, nhấn chìm tất cả nước lũ từ trên cao đổ xuống. Từng dòng chảy xiết cuồn cuộn, nuốt trọn những thửa ruộng, những con đường, thậm chí cả mái nhà của người dân nơi đây. Trong bầu không khí ngột ngạt ấy, Alex vội vã lao tới trang trại nơi Tự Na và em bé Herzi đang ở. Trái tim anh đang đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, từng bước chân nặng trĩu, từng bước vì nước đã dâng ngập đến đầu gối. Thế nhưng khi đến nơi, một cảnh tượng khiến anh nặng nề. Căn nhà bỗng chốc mọi thứ xáo trộn và không hề có bóng dáng của Tự Na và bé Haji. Lúc này hàng loạt câu hỏi xoáy trong tâm trí Alex. Liệu Tự Na có kịp ôm Henry thoát khỏi căn nhà trước khi lũ về? Liệu hai mẹ con có tìm được chỗ trú an toàn giữa cơn thiên tai hung dữ này? Và quan trọng nhất, Alex có thể tìm thấy họ trước khi quá muộn không? Câu chuyện này, tình yêu đầy thử thách của Alex và Tự Na bây giờ đang đứng trước một bước ngoặt nghiệt ngã khi sinh mạng của ba người được thử thách bởi thiên nhiên. Các bạn khán giả thân mến, hãy cùng theo dõi và để biết được liệu trong phút giây ấy tình yêu